Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Eu quero te convidar a deixar o seu like e também a se inscrever aqui no canal. O nosso tema é a oração que traz paz e propósito. Eu quero dar um exemplo no Antigo e no Novo Testamento sobre a importância de ter paz. Jesus, muitas vezes eu falo para vocês, Jesus tinha 3 anos para ensinar muitas coisas. O seu ministério durou 3 anos. Então, ele aproveitou cada situação para deixar uma lição muito profunda. Em certa ocasião, em Lucas capítulo 10, ele mandou que 70 discípulos saíssem de 2 a 2 duplas e fossem pelas aldeias. Eram muitas aldeias, por exemplo, Jesus morava em Cafarnaum, mas tinha muitas aldeias, Corazim, Betsaida, eram muitas aldeias ali perto. Aldeias um pouco maiores, aldeias um pouco menores. E Jesus mandou que eles fossem de casa em casa. E cada casa que abrisse a porta para eles, eles não iam fazer uma pregação muito longa, não. Eles diriam o que cada família precisava. Shalom. Por isso que eu falo shalom para vocês. Shalom é tudo que nós precisamos. A palavra shalom é muito rica. A palavra shalom significa bem-estar, prosperidade, realmente a sua paz, é falta de agitação, é paz. Então, realmente é tudo que você precisa. Tinha casas que estavam com falta de paz porque havia brigas, outras estavam com falta de paz porque havia enfermidade, outras tinham falta de paz porque havia demônios. Enfim, quando eles chegavam e liberavam essa palavra, o Senhor mesmo estava entrando na casa deles, porque ele é Jeová Shalom, o Deus da paz. E ali os cativos eram libertos, os enfermos eram curados, e eles mesmos disseram: Senhor, diante do teu nome, muitos foram libertos. Eles ficaram assim totalmente atônitos diante do poder liberado do nome de Jesus e da palavra Shalom. Bom, esse era o presente que Jesus queria que cada casa tivesse. Você sabia que hoje Jesus está entrando aí na sua casa, Jeová Shalom, e Ele mesmo está dizendo Shalom sobre a sua mente, Shalom sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre tudo aquilo que você tem. Mas eu disse que eu iria mostrar uma outra situação. Esta outra situação está registrada em Juízes capítulo 6. Toda a nação estava sofrendo. Os midianitas subiam todos os anos no tempo da colheita e eles destruíam, roubavam tudo aquilo que eles tinham feito durante o ano todo. Todos os anos eles confiavam, não, esse ano vai ser diferente. Mas infelizmente, todos os anos eles eram roubados e oprimidos. O resultado é o que está escrito em Juízes capítulo 6, no versículo 6. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Ah, que coisa certa a fazer. Por isso que eu escolhi essa passagem quando o nosso tema é a oração que traz paz e propósito. Aquelas pessoas se uniram e fizeram a mesma oração. Elas precisavam de segurança, elas precisavam da proteção de Deus, elas precisavam do socorro de Deus, elas precisavam que o agir de Deus estivesse no meio deles. Então eles fizeram a coisa certa, se uniram e clamaram. E o que acontece quando você clama? Deus responde. E porque Deus respondeu, Ele mesmo desceu. Você pode imaginar isso? Cada vez que você ora, a presença de Deus vem sobre você. Quanto mais você ora, maior fica o ambiente de influência do céu dentro da sua casa. Eu achei muito interessante quando eu morava em um local e depois nós mudamos. E a pergunta dos nossos filhos foi algo que eles podiam perguntar várias coisas, mas eu gostei da pergunta deles. E aonde vai ser o local de oração de vocês? Porque na antiga casa era a sala que a gente orava junto. E aí eu falei, vai continuar sendo a sala. Eu gostei porque eu nunca disse, venham e vejam aonde é o meu momento de oração, mas aquele local fez toda a diferença. E tinha
naquele antigo local, eu tive uma experiência que eu quero contar para você, para a gente poder continuar com esse texto de Juízes 6. Quando nós mudamos, o zelador, ele falou assim, eu vejo que vocês amam a Deus, vocês servem a Deus, então tenham muito cuidado, orem muito, porque este apartamento tinha um local, um altar, onde era feito bruxarias. Eu creio que Deus usou ele para que a gente soubesse. A partir desse momento, nós começamos, falou, Senhor, aqui é a nossa casa, é santificada por Ti. Agora pode ter acontecido o que for aqui, mas o sangue de Jesus tem poder e uma vida de oração vai quebrar toda a influência das trevas. Não foi em um dia, a gente sentia a opressão, a gente sentia realmente, o meu netinho era muito bebê, ele tinha sonhos à noite, e então nós começamos uma campanha de jejum, de oração, indo em cada ambiente da casa, orando, ungindo, e sabe o que aconteceu? A paz de Deus. Prevaleceu o que? A luz. Eu digo para você, o que prevalece? A luz ou as trevas? A luz. Então, prevaleceu a luz. Quando você acende a luz, prevalece a luz. E a oração acende a luz. Então nós oramos e não foi um dia, foram 2 dias, foi uma campanha de 6 meses de oração e jejum. E assim a casa ficou tão leve, tão cheia da presença de Deus. E depois de anos, quando nós saímos dessa casa, um pastor amigo nosso comprou, nós fomos para outro local, e ele fez uma observação. A gente sente tanta paz nessa casa. Aí eu olhei para o meu marido e falei, mal sabe ele o quanto nós precisamos orar para que chegasse a esse nível dele dizer, eu sinto tanta paz. E eu falei, verdade, teve muita oração nessa casa. E você pode fazer esse ambiente para Deus. E você vai ter paz. E você vai ter a presença de Deus. Não importa. O que prevalece quando acende a luz é a luz e não as trevas. Então, em resposta de oração, o Senhor veio e conversou com Gideão e disse, você é um homem forte, você é um homem valente. Ele falou, cadê? Ele não se via como forte e valente, mas o Senhor começou a falar, eu sou contigo, não tema. Então, Gideão começou a entender que ele estava falando com o Senhor e ele queria oferecer uma adoração, uma oferta ao Senhor. E ele foi buscar e o Senhor ficou esperando a oferta. Deus espera um momento para você vir com a sua oração. E quando ele chegou e ele colocou a sua oferta no altar, fogo do céu desceu. Se Deus pudesse abrir os seus olhos quando você ora, você veria fogo do céu descendo, validando cada uma das suas orações que é feita no nome de Jesus. E então, depois que o fogo do céu desceu sobre aquele altar, veja o que Gideão, a revelação que Gideão teve. E ele diz aqui no versículo 23, mas o Senhor disse que a paz esteja com você. Não tenha medo, você não morrerá. Então, Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe deu o nome de O Senhor é Paz, ou seja, Jeová Shalom, até o dia de hoje. Esse altar está em Ofra, que pertence à família de Abiezer. O que o Senhor prometeu aqui para Gideão, quando ele orou, Gideão, eu estou aceitando a tua oração, eu estou aceitando a tua adoração e eu quero dizer que eu estou com você, você não precisa ter medo. E ele ainda disse, você não vai ser destruído. Gideão acreditou nessa palavra e a restituição de Deus veio. Ele foi um grande instrumento de Deus, um libertador na nação de Israel. Você pode ser um instrumento de Deus aí na sua casa, na situação que você está vivendo. Levante um altar agora, Jeová Shalom, e vamos orar juntos, porque fogo do céu vai cair e o Senhor vai dizer, aceitei a sua oração, eu sou Jeová Shalom, não tenha medo. Senhor, Deus poderoso, olha para cada oração que está sendo levantada aqui, no teu altar.
Senhor, as pessoas estão escrevendo aqui nos comentários muitos pedidos de oração. Ali, Gedeão, naquele altar, havia adoração e havia pedido também para que parasse, fosse interrompida a opressão e o roubo sobre toda a nação. O Senhor respondeu e o Senhor validou com fogo do céu. Manda fogo do céu validando cada oração agora, em nome de Jesus. E que a tua paz, que excede todo entendimento, entre agora em cada casa, em cada coração. Manifesta, Senhor, o teu poder. Cumpra-se a tua palavra. Assim como o Senhor disse para Gideão, não tenha medo, você não será destruído. Que, Senhor, todos possam entender que não precisam ter medo da enfermidade ou do problema, porque o Senhor está conosco e nos livra de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Saiba que fogo do céu desce sobre a oração que vem lá do coração. Que você possa continuar a levantar um altar de adoração ao Senhor. Compartilhe essa oração, deixe o seu like, porque isso ajuda a oração a chegar a muitas outras pessoas.